A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, está chegando mais um café da manhã. Irmãos, eu decidi fazer aqui esse café da manhã para alertar, abrir a mente de muitos irmãos em Cristo que até hoje tem uma dúvida. Câmera fotográfica, câmeras de filmagens, vídeos, né? Podem captar as coisas espirituais. O que é que você acha? Presta atenção. Câmeras fotográficas, essas câmeras de alto poder de resolução, né? De visão, pode captar espíritos, pode filmar espíritos, tirar fotos de espírito, das coisas espirituais. O que é que você acha? Por que eu estou dizendo isso? Porque a internet está cheia de vídeos, né? Inclusive algumas reportagens antigas, e se você for futucar, você vai achar muita coisa assim, de supostos anjos, supostos espíritos, né? Supostos espíritos malignos. Aquela pessoa que faleceu, vou dar um zoom na câmera e você vai ver a alma da pessoa saindo do corpo. O que é que você acha disso? Como a sua mente se comporta quando você tem esta visão? Se você agora mesmo pegar aí no Google, no YouTube e começar a pesquisar, você vai achar vários vídeos. Olha, presta atenção aí, bota uma música de suspense, uma música de terror. Aí, olha aquilo ali, é algo incompreensível e tal, e começa a trazer uns vídeos. Eu vou já entrar aqui no escancarado. Começa a mentir para as pessoas, né? E com isso atrai aí vários likes, vários compartilhamentos, vários seguidores com essas falácias e essas mentiras. Mas, irmão, não é falácia, não é mentira, é real. Então, irmão, explica esse vídeo. Então, irmão, explica aquele vídeo. Não é isso? As pessoas começam a me mandar vídeo aí, falando, então explica esse, explica aquilo outro. Presta atenção, irmão, presta atenção. O mundo, ele é físico, assim, na totalidade. O mundo, ele é 100% físico, carnal, material. Ou o mundo é totalmente espiritual? O que você acha? 50%, 50%, sim ou não? É físico, material, é carnal e é também espiritual. Mas a minha pergunta é, câmeras fotográficas ou a melhor câmera que você tem aí, essas que conseguem filmar até o céu, a lua, um monte de coisa aí que eles inventam, você acha que consegue filmar anjos, demônios, espíritos que saem de corpos? O que você acha? Vamos ler a palavra de Deus? O que eu já quero falar para você que o que eu vou ler aqui, o contexto, a história embutida aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas só que a Bíblia, ela é uma régua, é uma base para você poder compreender algumas coisas que acontecem no mundo. A Bíblia, ela é luz para todos os nossos caminhos e também para iluminar nossa mente, que às vezes fica confuso com algumas coisas. Então eu vou ler 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 6. Vamos ler assim, diz assim, Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Paulo estava dizendo sobre outros homens que já estiveram na igreja de Corinto ensinando coisas não espirituais, mas coisas carnais, com muito poder de persuasão e sabedoria. Verso de número 7. Aí Paulo está dizendo, até que eu cheguei aqui. Nos versos primeiros, Paulo vai dizer como é que ele chegou. Paulo vai dizer que ele chegou mansamente, humildemente, não ensinando nada dele, mas sim tudo aquilo que é de Deus e no campo espiritual. Porque no material, o que mais tem aí é pessoas ensinando. Vamos lá, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Está vendo Paulo falando? Eu não estou falando da minha sabedoria, estou falando de Deus. Aí Paulo já está dizendo que Paulo é espiritual. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Está vendo?
Paulo é totalmente espiritual. Paulo não está falando de nada físico. O contexto aqui é esse, porque a igreja de Corinto, como eu já disse, é uma igreja simples, muito carnal, que acreditava em tudo, por isso que eles viviam sempre em briga, sempre em contenda. Verso 8: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Tá vendo? Paulo aqui já disse que os príncipes deste mundo são tão carnais que eles crucificaram Jesus. Eles não tinham visão espiritual, por isso que eles mataram Jesus Cristo. Verso de número 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha Paulo falando que existem coisas espirituais que olho não viu, o ouvido não ouviu, ou seja, são coisas muito profundas. Aqui você já consegue compreender, se você tem um pouquinho de espírito, que tem coisas que o teu olho não vai conseguir enxergar, você sendo carnal. Mas sendo espiritual, você pode até enxergar algumas coisas. Mas quem é que vai enxergar? Você. Porque você é espiritual. Você é parte física, parte carnal e também parte espiritual. E dependendo do seu grau de espiritualidade, você pode ver algumas coisas. Mas Paulo está dizendo que existem coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Então existem coisas ocultas que Deus não mostrou para ninguém, mas aqui é sem câmera, sem filmagem, são pessoas que também são espirituais. E dependendo do grau de espiritualidade da pessoa e não de câmeras fotográficas de filmagem, você vai conseguir ver algumas coisas. Agora, câmeras, matéria, não tem como. Verso 10: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui é carne e espírito que Paulo está falando. Não está falando de matéria, coisas criadas por ser humano, não. É igual automóvel, não pode atropelar o que é espírito. Bala não pode penetrar no que é espírito. Tá entendendo? Verso de número 11. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Paulo está dizendo, o teu espírito, ele sabe coisas de homem, porque você tem um espírito, então você é espiritual. Torna a repetir. Matéria não, coisas criadas pelo homem que você consegue apalpar, não. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer no que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui Paulo só está falando no campo espiritual, de pessoas para pessoas e não de matéria para matéria. Ele diz, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o homem espiritual, as coisas criadas que você pega, uma faca, um revólver, uma cama, não tem como. Isso é matéria. Verso 14. Ora, o homem natural, aqui que eu quero que você pegue, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, pega isso aqui para você não ser enganado nunca mais na sua vida. O homem natural, você é carne, matéria, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você é espiritual. E Paulo já está dizendo, se você se tornar carnal, você não vai compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para você compreender algo que é espiritual, é necessário que você também seja espiritual.
Se você se tornar carnal no sentido de não acreditar em nada espiritual, você não vai compreender, porque para você tudo vai ser loucura. Por isso que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja de Atos dos Apóstolos ali, que estão todos reunidos, eles começam a falar noutras línguas, falar nas suas próprias línguas locais. Quem estava de fora, aquela carne pura, começou a criticar, achar que eles estavam embriagados, ficaram sem compreender aquela manifestação. Por quê? A carne no corpo deles, eles não eram espirituais, não compreendia, não conseguia entender. Por isso que muitas pessoas de fora criticam os crentes. Mas como é que pode? Eles se reúnem ali no nome de um Deus que eles não veem, se escondem dentro de um quarto, se ajoelham para falar com alguém que eles não entendem. Assim são os ateus, porque o que é espiritual para eles é algo incompreensível. Tá entendendo? Corpo, aqui ó, carne, você e o campo espiritual. Agora, matéria é físico, aquilo que alguém criou. Não, gente, não tem como. Não tem como uma bala, revólver, matar um espírito. Não tem como uma faca penetrar no espírito, não tem como. Vai apanhar e apanhar muito. Quando Paulo começa a apanhar no rosto por ter tido uma grande revelação da parte de Deus, ele rogou a quem? A Deus, que era espiritual, para afastar dele o espírito que batia no rosto dele. E o que Deus diz? Olha, eu não vou afastar, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e é assim mesmo, para que você não venha se exceder no que você aprendeu e não ficar com orgulho. Ou seja, o que era espiritual, Paulo não conseguia palpar, não conseguia pegar. Olha que Paulo era espiritual. Imagine uma câmera, gente, fotográfica, conseguir filmar alguma coisa assim. Por que eu estou dizendo isso? Que irmãos, muitos irmãos em Cristo são pegos nessas falácias, nessas mentiras, nessas obras de ficção, enganando a muitos. E quando eu vou ver essas pessoas que criam esses vídeos, olha, vários seguidores, porque o povo gosta de ser enganado. Torna a repetir, não tem como uma câmera fotográfica, por mais poder de resolução que tem, filmar o que é espiritual. Aqui Paulo está dizendo, o que é espiritual se discerne espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se o homem que é espiritual tem coisas que ele não compreende, porque a visão dele não alcança, imagine algo criado, uma câmera fotográfica. Irmãos, isso aqui é básico, primeira série para você entender. Se uma câmera fotográfica, a melhor que tem, filmasse espíritos, pega isso, filmasse espíritos com essas selfies que tu vê aí a toda hora, em tudo quanto é lugar selfie, tira foto, filma, quantos demônios não iriam filmar? Por quê? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos nos protegendo. E ao nosso redor, o que é que tem? Os anjos demoníacos tentando nos estragar, sim ou não? Se nós tiramos selfie, filmamos dentro de igreja toda hora, quantos demônios seriam pegos nessas câmeras fotográficas, irmãos? Aí nós vamos acreditar que num dado momento, em cima de um muro de um cemitério, num cantinho de um cemitério, em cima de uma tumba, tinha alguém sentado, era um espírito que bate... Não! Você pode ter essa visão, dependendo da tua espiritualidade, do teu grau de espiritualidade, dependendo do campo que você está navegando espiritualmente. Algum espírito pode sim se materializar, a Bíblia fala sobre isso, a teofania, que o próprio Deus vinha, o próprio Senhor Jesus, já no anjo, né, na velha escritura, na forma maiúscula da palavra, para falar com pessoas que são espirituais. Agora, câmeras fotográficas, irmãos, no nome de Jesus, não acredite, isso é mentira, isso é falácia. Teve uma incursão da Polícia Civil no Rio de Janeiro, um tempo atrás, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro de Manguinhos, e passou um objeto escuro assim na frente da polícia, ficou todo mundo falando, eu já fiz café da manhã falando sobre isso, que era o anjo da morte, que depois teve várias matanças. Não, irmãos, aquilo ali era um drone que a polícia tem o hábito hoje de utilizar, isso é algo oculto, não se revela, né? Mas hoje todo mundo sabe disso, que tem essa velocidade, que filma antes os becos, filma a favela por cima, para poder dar seguranças para os policiais.
O espírito da morte não tem como você ver. Meu Deus, chega até a ser ridículo se acreditar numa falácia dessa. Vou encerrar com o que Paulo está dizendo. Eu já disse, o contexto aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto, que tinha pessoas que eram príncipes deste mundo, mas não eram espirituais, que falavam bonito, pregavam bonito, e estava quase, e conseguiu iludir muitos da igreja de Corinto, e Paulo estava falando sobre ele. Olha, eu sou espiritual, eu estou aqui pregando Jesus Cristo, eu estou aqui na profundidade, no campo espiritual. Tem príncipes que vieram ensinar vocês que a visão deles é totalmente outra, mas eu estou falando somente do espiritual, porque foi assim que eu aprendi com Deus. Aí Paulo vai pegar aqui e vai dar uma cartada, ele vai dizer, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, tem coisas espirituais que tem pessoas que não vai compreender, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é a pura verdade, tem coisas que você que é muito carne não vai compreender nada. Mas aí Paulo está falando de pessoa para pessoa, de campo espiritual para campo espiritual. Agora, matéria, isso que você quebra na mão, isso não tem como filmar nada do que é espiritual. Porque espírito é espírito, irmãos, carne é carne. Deu para você entender? A sacada é essa. Ao nosso redor os anjos, ao nosso redor os demônios. Se câmera fotográfica, as melhores que tem hoje, conseguisse filmar o que é espiritual, tem gente carregadíssima aí, cheia de legião de demônios. Quantas vezes essas câmeras não iriam filmar, até dentro das igrejas, espíritos ali brigando para tentar destruir um outro, ou na hora que está manifestado? Hein? Quer ver? Quando se tira uma foto, e a Igreja Universal faz isso direto, de alguém que está manifestado, o que é que a câmera, melhor que tem, de uma televisão consegue filmar? Um corpo manifesto. Por quê? O corpo é físico, se filma, consegue se ver. Agora, o que está dentro do corpo, a câmera pega? Não pega, gente, porque é espiritual. Deu para entender? Esse café da manhã é para libertar você que acredita nessas mentiras. Um dia desse me enviaram uma foto e colocaram assim, espírito da morte aparece na igreja X. Eu fiquei olhando a foto, cadê o espírito da morte? Aí disseram, dá um zoom na janela tal. Aí eu dei o zoom, aí tinha um cara com a peruca preta, uma máscara de macaco, disseram que é o espírito da morte. Meu Deus do céu. O pior é que tem gente que acredita nessas mentiras. Por isso que a Bíblia diz, meu povo tem sido destruído por lhe faltar conhecimento. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais verdades em nome do Senhor Jesus.